Bia Masson, que vai falar também sobre Harry Potter. Gente, boa tarde a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho, dando prosseguimento à parte do tema da apresentação do Edu, que falou um pouquinho sobre Harry Potter e J.K. Rowling. Hoje eu vou apresentar para vocês como a lenda do lobisomem aparece na construção do personagem Remo Lupin na obra Harry Potter. Então, meu objetivo mais é apresentar a criatura lobisomem dentro da mitologia que a Rowling criou para a obra dela, né? E como essa criatura aí se personifica dentro do personagem Remo Lupin. Então, acredito que para todos nós a lenda do lobisomem seja algo bastante conhecido, né? Começando lá na Grécia, com o rei Licão da Arcádia, passando pela Idade Média, chega aqui no Brasil através dos portugueses, né? Essa lenda se populariza com as histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo. Enfim, a lenda do lobisomem ela está muito presente no imaginário coletivo e mesmo levando em consideração as particularidades, né, que cada país aí adota para a lenda do lobisomem, a ideia geral que a gente tem para a história dessa criatura, né, o mito que foi popularizado é esse, né, de um homem que é acometido por uma maldição. E através dessa maldição ele é forçado a se transformar em um lobo monstruoso, impiedoso e assassino a cada lua cheia, né? Normalmente, através de uma mordida de um outro lobisomem, né, esse homem também se transforma na criatura. Esse é o mito que foi popularizado e é o mito que a gente mais conhece, né? Que está mais presente aí no nosso imaginário. Quando a gente vai para a mitologia do Harry Potter, a criatura do lobisomem ganha alguns contornos interessantes que eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho para também entender o personagem Remo Lupin, né? Então, os lobisomens são criaturas que existem no mundo bruxo, né? E de acordo com o que a Rowling fala no site Wizarding World, existem 2 artigos lá, um só sobre os lobisomens e outro só sobre o personagem Remo Lupin, mas ela explica bem direitinho a natureza dos lobisomens na mitopoética dela no artigo só sobre os lobisomens. Essas criaturas em Harry Potter, quando transformadas em lobo, né, elas perdem totalmente o senso humano do que é certo e do que é errado, né? Então, aí vale para a lenda que está bem enraizada no nosso imaginário. Um lobisomem, quando transformado em Harry Potter, se torna um lobo assassino, monstruoso, impiedoso. De acordo com o que é dito também por ela no artigo do Wizarding World, os trouxas, ou não bruxos, eles não sobrevivem a uma mordida de lobisomem, né? Os bruxos eles conseguem sobreviver e aí são acometidos pela maldição. Dentro da sociedade bruxa, um lobisomem ele é tido como um pária, né, social, assim. Por quê? Existe uma associação muito grande dessas criaturas com a magia das trevas, né? Então, um homem que passa pela condição de licantropia, automaticamente ele é entendido como um assassino, uma criatura extremamente violenta. Então, por isso, eles são deslocados de funções sociais comuns, né? Como, por exemplo, frequentar a escola ou trabalhar. Junto disso, dentro da narrativa que a Rowling criou, existem alguns lobisomens aqui representados pelo Fenrir Greyback, que são os lobisomens que atacam por puro prazer, e não porque tem essa perda do senso de certo e errado, né? Então, o Fenrir Greyback é um lobisomem que uma vez por mês, e mesmo não transformado em lobisomem, ele gosta de atacar, né, outros seres humanos, simplesmente pelo prazer
da mordida, enfim, do assassinato mesmo, ou da transformação, né? E a transformação de homem em lobo dentro das histórias, ela é muito dolorosa, né? Então, o homem que passa por esse tipo de... enfim, vive com a condição da licantropia, ele tem sintomas de saúde, assim, muito visíveis. É como se eles estivessem sempre, né, gripados, com uma aparência sempre muito cansada, e envelhecem mais rápido, né? É dito também na mitologia de Harry Potter que recentemente foi inventada uma poção chamada Poção do Matacão, que atenua o sofrimento da transformação do homem em lobo. Então, uma vez tomada essa poção uma semana antes da lua cheia, né, durante a transformação, o homem vai agir como um lobo mesmo, né, sem instintos monstruosos e assassinos. Junto disso, tem uma questão política também que envolve ser um lobisomem dentro da mitologia de Harry Potter. Então, nas histórias, essa criatura ela é cindida entre a categoria de animal e ser. O Edu até falou do livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, e essa categorização fica bastante clara no bestiário Animais Fantásticos e Onde Habitam, porque assim, quando o lobisomem não está transformado, né, quando ele é um homem, ele é considerado um ser. Mas uma vez transformado, ele se torna um animal, né, incapaz de controlar aí os seus instintos, um animal bastante violento. Junto disso, no Ministério da Magia, os lobisomens eles são representados, né, os direitos e os deveres dessas criaturas são representados pelo Departamento de Regulamentação das Criaturas Mágicas, e é interessante a gente notar que mesmo dentro desse departamento, eles também têm uma natureza cindida, né? Então, parte dos direitos do lobisomem são regulamentados pela divisão de seres e parte desses direitos são regulamentados pela divisão dos animais. Então, o que é interessante da gente analisar aqui é que essa criatura, na história de Harry Potter, passa por uma divisão que não é só uma divisão de personalidade, né? A parte do mês ele é um homem, outra parte, né, ele é um lobo assassino e violento, mas também existe uma divisão de como essa sociedade enxerga essa criatura. Existe uma divisão política aí também. Bom, tendo dito isso, vamos conversar brevemente sobre o professor Remo Lupin, que é um personagem muito querido por 9 entre 10 leitores de Harry Potter, né? Então, o mito do lobisomem é incorporado na narrativa dos 7 livros através da apresentação deste personagem, e a caracterização inicial do Lupin é de um homem com aparência muito cansada, muito sofrida, mas de natureza extremamente gentil, bondosa e acolhedora. Isso se evidencia em vários momentos da narrativa, principalmente do livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é o 3º volume da série, né? Então, ao longo da história, a gente vai tendo algumas pistas da condição do Lupin, óbvio que pelo sobrenome dele essa é a maior pista, né? Mas o bicho-papão dele se transforma em lua cheia, né? A coisa que ele mais teme na vida é a lua cheia. O personagem tira licenças mensais, né? Por não estar se sentindo bem de saúde. E o professor Snape, eventualmente, em uma dessas substituições, dá uma aula, né, aos meninos da sala do Harry sobre o lobisomem. Então, a gente vai tendo algumas pistas ao longo da narrativa a respeito da condição desse personagem, mas é importante que esse contraste fique evidenciado, né? Ele é um cara muito generoso, mas com aparência muito sofrida, e tem um histórico aí de vida bastante sofrido também. Então, aqui a gente tem uma citação com a primeira aparição do Lupin, quando
O trio, Harry, Ron e Hermione, encontram o professor no Expresso de Hogwarts. O estranho usava um conjunto de vestes de bruxo, extremamente surradas e cerzidas em vários lugares. Parecia doente, cansado, embora fosse jovem, seus cabelos castanho claros estavam salpicados de fios brancos. Ao longo dos outros livros, cada vez que o Lupin aparece, ele sempre aparece mais velho do que ele realmente é, né? Para mostrar como que a questão da licantropia também afeta a aparência e a saúde dele. Quando é revelada a natureza, né, a identidade verdadeira do Lupin, existe um diálogo entre o Rony e ele, onde a gente consegue ver, né, pela fala do Rony, como a sociedade bruxa encara um lobisomem. Então, aqui a gente tem um exemplo disso. Dumbledore contratou o senhor como professor, mesmo sabendo que o senhor é um lobisomem, exclamou Rony, ele é louco? Aí a resposta do Lupin. Alguns professores acharam que sim, respondeu Lupin. Ele teve que trabalhar muito para convencer certos professores que sou digno de confiança. Então, esse diálogo aqui já evidencia como que um lobisomem é tratado politicamente dentro da sociedade bruxa. E mais para o final do livro, ele conta um pouquinho da história dele, né? Ele foi mordido quando era muito pequeno por aquele lobisomem do mal que eu falei no começo, o Greyback. E aqui eu trouxe a citação assim, só para a gente ver um pouquinho como que ele tentou se adequar socialmente ao longo da vida, né? Então, eu ainda era um garotinho quando levei a mordida, meus pais tentaram tudo, mas naquela época não havia cura. A poção que o professor Snape tem preparado para mim era uma descoberta recente, me deixa seguro, entende? Desde que eu a tome uma semana antes da lua cheia, posso conservar as faculdades mentais quando me transformo, e posso me enroscar na minha sala, lobo inofensivo, à espera da mudança de lua. Então, o professor Lupin, né, principalmente por muita influência do Dumbledore, ele sempre teve um espaço social conquistado que é sempre muito restrito aos lobisomens, né? Foi por causa do Dumbledore que ele conseguiu frequentar a escola quando criança, que, enfim, criou uma série aí de lugares mágicos em Hogwarts para o Lupin poder se proteger e não ameaçar ninguém durante seus períodos de transformação e também ajudou ele a ter um emprego, né, quanto mais velho. Mas o que eu queria, para concluir, falar para vocês a respeito desse personagem é que normalmente, assim, eu considero que a coisa mais genial que a Rowling fez pela obra dela foi a criação de todos os personagens, né? Esses personagens dela normalmente habitam uma, entre aspas, zona cinzenta, né? São personagens que exploram tanto as suas virtudes quanto seus momentos não tão virtuosos assim. E o professor Lupin, através da própria condição dele de lobisomem, essa condição coloca ele em uma zona meio cinzenta, né? Então, parte do mês ele é um homem com características muito bondosas, muito virtuosas, mas parte do mês ele tem essa faceta aí de monstro e age como um, né? Então, essa divisão entre humanidade e monstruosidade do professor faz com que ele tenha uma consciência muito grande e escolha deliberadamente agir pela bondade, altruísmo e virtude. Não em todos os momentos da história, né? A gente pode conversar sobre isso depois, mas basicamente o personagem é caracterizado como esse cara que, apesar de monstruoso, né, diante de sua condição de lobisomem, ele sempre opta por agir através da bondade, do altruísmo e da virtude. E é isso, gente. Essas foram as minhas referências. Para quem quiser dar uma procurada nos artigos que eu falei do Wizarding World, são esses dois. Aqui tem a forma com que a Rowling enxerga os lobisomens na sua obra, e aqui é o artigo escrito sobre o Remo Lupin. E a arte que eu usei é do Jim Kay. É isso.